Quem recebe pagamentos do INSS vai ter uma grande surpresa. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. Prepare-se, porque o que eu vou revelar agora pode mudar para sempre a sua vida financeira. Imagine você abrir a sua folha de pagamentos do INSS do próximo mês e ver que, de uma hora para outra, todos os descontos, empréstimos que você não pediu, taxas abusivas embutidas no seu contrato simplesmente sumiram. Isso mesmo, acabou o sufoco, acabou o roubo, acabou a sensação de trabalhar a vida inteira e ainda ter o seu benefício levado por entidades, associações e bancos sem vergonha. Você acredita se eu dissesse que essa realidade está prestes a acontecer? Pois é exatamente isso que está em jogo nesse momento. O governo federal, juntamente com a Previdência Social, estão sendo obrigados a tomar uma decisão histórica e você pode ser diretamente beneficiado. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, por isso já peço, se você gosta do meu conteúdo, gosta do nosso trabalho, já deixe o seu like no vídeo, deixe a sua inscrição no canal para sempre continuar recebendo esses conteúdos que são muito importantes na luta pelos seus direitos e pelos seus benefícios. Por muitos anos, milhares de aposentados e pensionistas viveram aprisionados por dívidas intermináveis. O salário chegava e saía da conta, muitas vezes reduzido por descontos misteriosos, empréstimos consignados, empurrados goela abaixo e taxas inventadas por bancos e associações. A sensação era de estar em uma prisão invisível, da qual parecia impossível o aposentado escapar. Mas agora, finalmente a justiça está sendo feita. O próprio governo já reconheceu que a situação se tornou insustentável e uma proposta está em discussão e pode representar o fim definitivo de todos os tipos de descontos abusivos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Essa decisão aqui, que eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, ela divide opiniões dentro do governo Lula, mas a pressão popular é tão grande que não há mais como esconder ou adiar uma solução como essa. E eu quero que você reflita comigo aqui. Como seria a sua vida hoje se o valor integral da sua aposentadoria ou pensão chegasse na sua conta, sem nenhum desconto, sem nenhuma taxa surpresa, sobrando mais dinheiro todo mês para você pagar suas compras, comprar seus remédios, ajudar sua família e viver com mais dignidade? Isso não é um sonho distante, não é uma promessa vazia, é realidade sendo debatida agora mesmo. Vou explicar tudo para vocês, vou explicar o problema que foi revelado, qual que é a virada e no final eu vou passar uma reflexão para você, meu amigo, minha amiga, aposentado, pensionista que passa por dificuldades financeiras. Todos os dias eu recebo mensagens de aposentados no meu WhatsApp ou nos comentários falando: olha, eu receberia R$ 2.200 por mês, mas desconta 700 do empréstimo, aí tem mais 140 de desconto de cartão RCC, cartão RMC, mais não sei quanto de associação. No final, aqueles 2.200 que ela deveria receber, ela está recebendo ali um valor inferior a R$ 1.200, ou seja, R$ 1.000 são descontados todos os meses de aposentados e pensionistas. Em alguns casos, quem recebe um salário mínimo está recebendo aí no final do mês 400, 500 reais, porque o resto todo foi descontado por empréstimo, que muitas vezes estão com contratos aí com taxas abusivas, descontos que não deveriam estar no seu contrato e você nem sabia disso. Mas eu vou trazer agora para vocês aqui o problema que foi revelado. Reportagens recentes mostram que entidades e sindicatos vinham sugando o dinheiro dos aposentados por meio de cobranças não autorizadas. O famoso cartão benefício, também vendido como grande vantagem, se mostrou uma armadilha que endividou milhões de brasileiros. Quantos aqui de vocês não caíram na conversa de que esse cartão seria uma ajuda extra, mas no fim se tornou uma verdadeira maldição financeira? Não é à toa que a indignação cresceu. Durante anos, denúncias de fraudes e abusos foram abafadas. Muitos canais que ousavam expor a verdade eram silenciados aqui na internet. Mas agora a máscara caiu e o sistema foi desmascarado. Agora vem a grande virada. É justamente nesse momento que surge a grande novidade. O governo está avaliando
encerrar de uma vez por todas os descontos em folha de associações, sindicatos e entidades que sugam o dinheiro do povo. Isso que significa que, se aprovado, aposentados e pensionistas deixarão de ser reféns desses descontos. Mas há um impasse. Será que o governo terá coragem de romper com os sindicatos historicamente aliados políticos aí? Ou será apenas mais uma enrolação? Essa é a grande questão, pessoal. E é aqui que entra a pressão da sociedade, a sua voz, a sua indignação. Está sim sendo debatido isso. O governo estuda, junto com o INSS, suspender todos esses descontos, mas para isso acontecer, a gente precisa que você que está assistindo esse vídeo cobre os políticos, deixe comentários aqui abaixo, expressando a sua indignação com os descontos, com os empréstimos, com os juros altos que os bancos estão impondo. Inclusive, né, nesse mês, a gente teve ali mais um aumento nos juros do empréstimo consignado, ou seja, o aposentado cada vez mais sendo mais sufocado, sendo mais explorado por bancos, por financeiras. Então, deixe o seu comentário de indignação aqui embaixo, meu amigo. Eu sei que a sua vida financeira tem sido marcada por dificuldades. Muitas vezes as contas não fecham no final do mês. É preciso escolher entre pagar a luz, comprar os remédios ou ajudar um filho ou um neto. Essa pressão constante machuca não apenas o bolso, mas também o coração e a mente. Mas eu quero deixar claro para vocês. Uma fase ruim não define quem você é. Você não é pobre, você está em uma fase difícil e toda fase ela passa. Assim como o carvão se transforma em diamante sob pressão, como a uva esmagada se transforma em vinho, eu quero que você entenda. Toda essa pressão que você viveu até agora pode ser o início de sua transformação. O ano de 2025, ele deve ser lembrado como um ano de libertação, um ano da prosperidade, o ano em que os aposentados e pensionistas finalmente tiveram os seus direitos respeitados. Esse foi o ano onde veio à tona todo o esquema de fraude do INSS. E nós estamos lutando para que o PL de perdão de dívidas, perdão dos consignados, seja aprovado, ou pelo menos que tenha ali um desconto de até 50% para que o aposentado possa quitar e dizer chega para esses bancos. E agora eu quero ouvir de você. Você acredita que o governo vai ter coragem de acabar de uma vez por todas com os descontos na folha, ou será apenas enrolação do governo e nada vai sair do papel? Como seria a sua vida se o valor integral do seu benefício chegasse todos os meses sem nenhum desconto injusto? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate precisa da participação de todos vocês. E mais, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Aqui você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Se prepare, porque a pressão que você viveu até agora pode ser justamente a virada que vai transformar a sua vida e da sua família. O tempo da prosperidade está chegando e você vai fazer parte dessa nova história. Agora eu deixo com vocês aqui um vídeo explicativo caso você queira se aprofundar mais nesse tema, entender mais os detalhes. E eu peço que, caso você tenha realmente interesse em se engajar nessa luta para a gente ter essa vitória e acabar esses descontos, peço que você deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like e envie esse vídeo para pelo menos 5 pessoas. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que está mexendo, e muito, com a vida de milhões de aposentados e pensionistas por todo o Brasil. Vamos nos basear aqui numa análise do comunicador João Financeira para entender uma proposta que pode, virar o jogo na folha de pagamento do INSS. E para a gente começar a pensar nisso, a análise que serve de base para a nossa conversa de hoje parte de uma pergunta muito forte, sabe? Uma pergunta feita diretamente para quem recebe benefício da Previdência. É uma daquelas que vai direto ao ponto. Imagina só, como seria a vida se não houvesse mais descontos no contra-cheque? E olha, logo de cara, o tom da conversa é dado com essa frase de impacto. Finalmente, a justiça foi feita. Isso já diz tudo, né? Dá a entender que uma solução muito aguardada para um problema que se arrasta há anos, pode estar chegando. Coloca tudo sobre uma nova luz, a da justiça. Ok, então, vamos entender o que está acontecendo. Que problema é esse, afinal, que chegou a um ponto de se prometer uma mudança tão grande para tanta gente?
Então, o X da questão, segundo a análise, é o seguinte: o sufoco financeiro que muitos aposentados e pensionistas sentem não vem só daqueles empréstimos que a pessoa fez sabendo, não. O problema maior seria um monte de descontos não autorizados, débitos que aparecem do nada e, puf, comem uma parte do benefício. Agora, a gente vai ver o que, de acordo com essa análise, estaria acontecendo por dentro do sistema. A fonte lista vários tipos de descontos que simplesmente aparecem lá no contra-cheque, muitas vezes sem que a pessoa tenha concordado com isso de forma clara. Pensa só, empréstimos que não foram pedidos, taxas de associações, contribuição para sindicato, até seguro de vida e título de capitalização, tudo isso vai somando e diminuindo o dinheiro que chega no bolso no fim do mês. E aqui a coisa fica ainda mais séria. A acusação é pesada, hein? A fala é de que o problema estaria vindo de dentro do próprio INSS. Imagina, a instituição que deveria proteger o beneficiário seria a origem do problema. Isso, claro, aumenta demais a sensação de que algo está muito errado. Para deixar essa ideia bem clara, a análise usa uma metáfora que todo mundo conhece. É a famosa história da raposa dentro do galinheiro. A imagem é forte, né? Sugere que justamente quem deveria estar cuidando das galinhas, ou seja, do dinheiro dos beneficiários, seria quem está se aproveitando da situação. E não para por aí. Tem outra metáfora, a do lobo em pele de cordeiro. É a mesma linha de raciocínio. A ideia é que existem entidades que parecem boazinhas, que se apresentam para ajudar, mas que no fundo, na prática, estariam causando um baita prejuízo financeiro. E para mostrar que essa não é só uma discussão teórica, o comunicador traz uma experiência pessoal. Ele conta que, depois de começar a orientar aposentados a cancelar essas cobranças que eles não reconheciam, ele simplesmente foi barrado de entrar na própria agência bancária. Para ele, isso foi o estopim, sabe? O começo do que ele chama de luta contra o sistema. Bom, depois de pintar todo esse cenário do problema, a análise finalmente chega no ponto principal, na grande notícia que está movimentando tudo isso. Vamos ver qual é a proposta. E a tal grande surpresa é essa aqui: a existência de uma iniciativa do governo para basicamente cortar o mal pela raiz. A ideia seria acabar de vez com todos esses descontos de associações, sindicatos e outras entidades direto na folha de pagamento do INSS. E olha, isso não é boato, não é achismo. A informação, segundo a fonte, vem de uma reportagem do G1. O título já entrega o jogo. Fim de descontos na folha de aposentados do INSS divide governo Lula. Ou seja, a proposta existe, mas já nasceu com uma complicação. Não tem consenso dentro do próprio governo. Pois é, então a gente chega nesse ponto. A solução parece boa, mas não é simples. Existe um dilema, um conflito político acontecendo nos bastidores. E a divisão é basicamente essa. De um lado, a equipe econômica do governo, que defende o fim de todos esses descontos de associações, institutos e por aí vai. Do outro lado, tem a ala política que valoriza as parcerias antigas com os sindicatos e não quer cortar esses laços. Um cabo de guerra, né? E é aí que surge a grande dúvida, né? A pergunta que a análise levanta é: o governo vai ter a coragem de bancar essa medida? Ou isso vai acabar virando mais uma daquelas coisas que ficam para depois, que são empurradas com a barriga? Fica esse suspense no ar. E diante dessa incerteza toda, a análise muda o foco de uma forma bem interessante. Ela pega a ideia de pressão, essa pressão financeira que tantos sentem, e a transforma em algo poderoso, em uma força de mudança. A gente sabe que a pressão transforma as coisas, né? Pega o carvão, por exemplo. Submetido a uma pressão gigantesca, ele vira o quê? Um diamante. A ideia é que essa dificuldade toda pode, no final das contas, criar algo de um valor imenso. Ou então pensa na uva. Para virar um bom vinho, ela precisa ser pressionada, esmagada. É um processo que parece destrutivo, mas que resulta em algo muito mais valioso, mais refinado. A mensagem é essa. E para fechar, talvez a metáfora mais bonita de todas, a da borboleta. A lagarta precisa fazer uma força danada para sair do casulo. E é essa pressão, essa luta, que fortalece as asas dela. Sem essa dificuldade, ela simplesmente não conseguiria voar. A analogia é que o aperto de agora pode ser exatamente o que vai dar força para um futuro de liberdade. E com essa ideia de transformação pela pressão, a análise faz uma aposta, uma declaração bem ousada. Coloca 2025 como o ano da prosperidade, o ano da libertação para todos que passaram por essa situação. É uma visão cheia de otimismo, uma aposta na esperança.
E no fim, a mensagem principal é essa. Uma fase ruim, um aperto financeiro, não define quem a pessoa é. É uma condição, não uma sentença. Mas, claro, a grande pergunta que fica no ar depois de tudo isso é: será que a pressão, tanto a política quanto a social, vai ser forte o suficiente para transformar essa proposta em realidade? Fica aí a reflexão.